Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo da Diálogos, consultoria e capacitação em saúde mental. Eu sou Altamiro Vilhena, médico, e vamos conversar um pouquinho sobre a proteção da saúde mental dos nossos jovens. Bem, nossa conversa começa alguns anos atrás. Em 2021, The US Surgeon General's Advisory é lançado. O que é isso? O cirurgião-geral dos Estados Unidos é como um ministro da saúde e ele lança um documento sobre a proteção de saúde mental. E ele pede que as pessoas desenvolvessem pesquisas de formas de promover a saúde mental dos nossos jovens. Eles estavam muito preocupados porque da mesma forma que nós notamos aqui a deteriorização da saúde mental, lá também isso era percebido. Então, ele conclama pesquisadores a descobrirem de que forma poderiam melhorar essa saúde mental. A resposta acontece no ano seguinte, quando é lançado esse artigo na revista Nature. Nós vamos colocar os links no descritivo do vídeo. Young people need experiences that boost their mental health. Isso quer dizer o quê? Que os jovens precisam de experiências que turbinem, né, que impulsionem a sua saúde mental. E é um pouquinho sobre isso que nós iremos falar. Então, qual seria o primeiro ponto para melhorar, para proteger a saúde mental dos jovens, que são os pontos que eles descobriram, né, numa grande revisão da literatura de trabalhos científicos elaborados ao redor do mundo todo. Então, o primeiro ponto são atividades diversas. Aqui eu representei com os jovens dentro de um barquinho, e aí a gente vê o desenho da IA, né, que bota uma menina dentro d'água. Mas o que a gente quer dizer? Que a gente precisa que os jovens façam o maior número possível de atividades diferentes, mas que sejam contextualizadas. Isso quer dizer o quê? Eles vão sair para andar de barco e a gente pode depois conversar. E aí, como foi andar de barco? Qual foi a sua experiência ao andar de barco? E aí a gente vai também preparando-os para a experiência. O que eles têm que fazer antes de andar de barco? Protetor solar, uma roupa adequada, alimento líquido. O que eles têm que fazer depois de andar de barco? Cuidados com a pele, tirar o sal, guardar o barco, se for o caso. Ou seja, eu vou fazendo uma experiência e vou contextualizando. Eu vou ao cinema, qual o filme que nós vamos ver? Por que a escolha desse filme? Depois do filme, esse filme foi legal? Como foi assistir esse filme? O que foi mais proveitoso? O que não valeu a pena? O que você achou do áudio, do vídeo? Quer dizer, a gente pode trazer uma série de discussão com os jovens. Então, qualquer experiência, vamos ao cinema, vamos andar de barco, vamos num parque, vamos na praia, vamos assistir uma partida de futebol, uma partida de vôlei, vamos para uma aula de teatro, tudo que a gente fizer. E quanto mais coisas diferentes, tendo cuidado de contextualizar com os jovens, a gente tem um ponto de proteção. O segundo ponto de proteção é quando os jovens conseguem desenvolver atividades de serviço, e aqui os nossos jovens limpando uma praça. Então, quando a gente consegue promover com os jovens atividades de serviço, atividades voluntárias de cuidado com os outros, cuidados com a natureza, o que acontece com os jovens? O que os pesquisadores perceberam? Eles perceberam duas coisas. Primeiro, eles se sentem empoderados por poder cuidar dos outros. Eles percebem o seu valor, a sua importância. Eles conseguem notar que eles fazem a diferença na vida de alguém. E a gente sabe que esse é um dos pontos de proteção da nossa saúde mental. Da mesma forma, eles conseguem enxergar que assim como eles foram ajudar alguém, como eles se dispuseram a ajudar alguém, outros também podem ajudá-los. Ou seja, se eu posso ajudar, eu posso pedir ajuda. E isso é um aprendizado. Então, a gente tem que estimular os jovens a fazerem atividades de voluntariado. E aí pode ser realmente a limpeza de uma praça, a limpeza de uma praia, e num instituto onde existem crianças abrigadas, existem idosos. A gente pode fazer uma reforma de uma escola, uma horta comunitária, cuidar de cães, de gatos, uma série de atividades podem ser feitas voluntariamente. O terceiro ponto que a gente pode desenvolver com os nossos jovens
é a presença de adultos inspiradores. Então, o que acontece? Quem é esse adulto inspirador? Esse adulto inspirador pode ser um professor, pode ser um técnico de basquete, pode ser um voluntário do movimento escoteiro, pode ser um líder religioso e podem ser os próprios pais. Agora, não é o simples fato de serem professores, líderes religiosos, pais, que os torna adultos inspiradores. Adultos inspiradores são aqueles que sabem ouvir, são os que sabem escutar, são os que sabem ajudar o jovem a buscar o seu próprio caminho. E, acima de tudo, são aqueles que são exemplos. São pessoas leais, são pessoas dedicadas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que possam inspirar os nossos jovens, né? Então, a gente teve quantos professores e quantos inspiraram a gente. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês que está assistindo também teve um adulto inspirador lá por trás, um professor maravilhoso, uma pessoa diferenciada. Bem, esses trabalhos publicados na Nature, né, que ali é um resumo, ele mostra que quando a gente faz essas três coisas em conjunto, a gente tem potencialmente mais chance de proteger nossos jovens. São estratégias. E ele traz um quarto ponto, que é um adicional, que também contribui bastante, que é o sono adequado. Temos que proteger bom sono para os nossos jovens. A gente sabe que um sono adequado não é só tempo de sono, mas é o horário que se dorme, é escuridão, penumbra, silêncio. Então, tudo isso faz parte, a gente pode até, né, sobre isso. Mas o mais importante é a gente entender, com esses três pontos e com sono adequado, os nossos jovens têm tudo para ter sua saúde mental protegida, para ter uma melhor saúde mental. Pensem nisso, vamos trabalhar, nos dedicar, porque a gente precisa de uma juventude mais saudável. Hoje, cada vez mais, a gente vê muito sofrimento e quanto mais a gente consegue protegê-los, melhor será. Obrigado pela presença, até a próxima.